eu queria que você está na sua live, você pode se apresentar, mas inclusive, eu apresentei até o seu livro, tá? Né? Apresentei o seu livro para o pessoal, dizendo que, né, eu falei um pouquinho que você que é professor universitário e tal, né? E eu não sei se as pessoas que estão aqui também dentro da sua live me conhecem. Então, eu vou falar rapidinho de mim e você já começa. Tudo bem? Isso, ótimo. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Então, eu sou hoje entrevistadora, sou psicóloga, sou Marli Bonini, psicoterapeuta corporal, fiz especialização. A minha primeira especialização foi em Gestalt terapia, depois análise bioenergética, depois biossíntese, TRE, né? Enfim, tenho algumas. A maior passagem minha é pela psicoterapia corporal e tem o Instituto Ligare aqui em Presidente Prudente, pelo qual o Périson já veio dar cursos aqui com a gente na clínica social, né, Périson? Que foi muito legal e que foi sobre criança, né? E que nesse sentido, né, Périson, eu gostei demais. Eu senti toda a compreensão que você tem, né, sobre as fases de desenvolvimento infantil, sobre o brincar, a importância do brincar, né? E a última live que eu fiz, as pessoas estavam muito interessadas quando eu citei o tema criança, a criança que está dentro de casa, aí foi todo mundo perguntando um monte de coisa de criança. Eu pensei, bom, quem pode falar um pouco disso, com certeza é o Périson, né? Porque... E aí é você que trouxe o tema, né? O resgate de brincar em tempos de quarentena, mas enfim, antes de você falar sobre isso, eu queria que você se apresentasse um pouco, porque o pessoal da bioenergética que está entrando aqui, que é de Presidente Prudente, muitos não te conhecem. Então eu queria que você se apresentasse. Eu já apresentei teu livro, mas se apresenta e depois a gente começa a nossa live. Tá bom. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, Marli. É uma alegria poder estar aqui com você. Uma alegria poder dividir com você esse bate-papo, tá certo? E num tema tão importante que é a questão da criança, do brincar nesse tempo também de quarentena. Eu acho que é uma contribuição muito importante que nós estamos construindo juntos aqui, tendo em vista que essa situação, né, para nós, enquanto adultos, já é tão complicada, tão delicada, tão difícil. Imagine para as crianças tentar elaborar um entendimento de tudo que está acontecendo desse contexto e uma ruptura no cotidiano, no dia a dia delas. Quer dizer, elas estavam vivendo com uma certa liberdade, tá certo? Dentro da escola, dentro da saída fora de casa, e de repente as crianças estão sendo, né, tendo que se recolher dentro do ambiente familiar, que para algumas crianças pode ser muito difícil, para algumas crianças é uma grande oportunidade, não é? Então, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, então eu queria te agradecer, eu acho que é um tema muito importante, muito relevante nesse momento, e poder dialogar sobre isso é algo muito caro para mim também, né? Eu fiz um diálogo semana passada sobre a questão da somatização, que é um dos temas, né, que eu tenho trabalhado bastante na minha prática clínica e acadêmica, assim como também essa questão da criança e do adolescente também é um lugar de meu investimento, tanto enquanto terapeuta, como professor, formador, nesse sentido. Então, falando rapidinho de mim, né, eu sou professor universitário aqui na Universidade Estadual do Piauí, né, tenho um doutorado em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, no Núcleo de Psicossomática e Psicologia Hospitalar, e sou local trainer, né, que é um título que a gente tem dentro da análise bioenergética pelo Instituto Internacional, assim como você, né, Marli, que nos dá autorização para dar aulas dentro do território nacional, em algumas cidades e alguns institutos no nosso país, né? Então, eu fui construindo a minha carreira dentro da análise bioenergética, inicialmente no Libertas Recife, e depois, quando eu fui fazer meu doutorado em São Paulo, na PUC de São Paulo, eu fui para o Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo,
no qual eu fui construindo uma trajetória de supervisor, local trainer, e agora eu estou, inclusive, esse tema da criança e do adolescente é um tema que eu estou levando para o Instituto Internacional de Análise Bioenergética como candidato a treino internacional, porque dentro da análise bioenergética a gente tem muito pouco material sobre o assunto dentro da comunidade internacional. Não é? Sim, sim. Especificamente da bioenergética, a gente tem muito pouco assunto. Com a criança, a gente tem pouco material, com a adolescente, muito menos. E isso é um papo que a gente pode ter depois, em outro momento, certo? Até porque não é o foco do trabalho. Mas Eu uma quero coisa que eu dizer acho... que eu presenciei lá no último congresso que a gente teve em Portugal, que foi o Congresso Internacional de Análise Bioenergética, que nós tivemos juntos, e eu estive lá participando da vivência, né? Que era mais ou menos pertinente a esse assunto, que foi muito bacana, né, Pércio? Então, você está de parabéns e nós estamos juntos. Eu estou na torcida aí para você, pode ter certeza. Né? Tensão, né, Marli? Porque eu estava fazendo uma vivência com as trainers me avaliando lá, se estava tudo ok. Foi meio tenso, mas foi muito gostoso. Foi uma oportunidade muito bacana, deu tudo certo. Deu tudo certo, deu. E foi muito lindo, porque... Para todo mundo, isso foi muito legal. Foi muito lindo, foi um momento muito especial, porque a gente tinha naquele grupo, era um grupo enorme, e a gente tinha pessoas de vários países do mundo muito abertas e disponíveis para conhecer o meu trabalho dentro da questão dos exercícios de bioenergética aplicados, né, adaptados para trabalhar ludicamente com as crianças, né? Então foi um trabalho, um momento muito bonito, muito bacana. Eu tive um feedback muito positivo por parte das pessoas, né? A gente terminou o workshop, todo mundo batendo foto, e foi muito, muito bacana, muito legal. Inclusive, também tive uma boa avaliação por parte das trainers, avaliadoras, então eu fiquei muito feliz com aquele momento. E aí, assim, eu queria contar dentro da minha história, porque que até é interessante, porque meu caminho dentro da bioenergética começa justamente o meu primeiro curso que eu fiz em bioenergética em Natal, quando eu sou de Natal, eu moro no Piauí, mas eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. A minha graduação, meu mestrado, foi todo lá. E aí, quando eu ainda estava na graduação, eu tive a oportunidade de fazer um curso de formação em bioenergética com crianças e adolescentes, tá certo? Nos anos 90, tá? Pois é. Na época, quem estava ministrando esse curso era a professora Fernanda Vanderlei, que não está, infelizmente, mais entre a gente. Ela fez a passagem, vai fazer alguns anos, né? Ela foi junto com a professora Alzenira, né? Que também nos deixou. Ela e a Alzenira foram as primeiras professoras que instauraram no Brasil uma disciplina de bioenergética na Universidade Federal. Uau, que legal essa fala sua. Interessante. Isso, nos anos 90. Nos anos 90. Né? Isso. E hoje então, você está levando a bioenergética para dentro da universidade, né? Porque eu acho que isso é muito bacana, né, Peterson? Você está levando os cursos de bioenergética, levando de novo esse interesse, né, do corpo e da unidade corpo e mente dentro das universidades, que eu acho que isso é muito importante. Eu tento fazer minha parte aqui também na FAPEP, né? E que é uma universidade menor, mas eu acho que vale a pena, e esse é um caminho que eu acho que é muito rico, muito rico. Mas legal saber que em 1990 tinha alguém lá na universidade batendo na porta dizendo, olha, tem um caminho diferente aqui, tem um caminho bom, tem um caminho legal, né? Elas foram pioneiras, né? Inclusive, assim, no sentido de instaurar a disciplina dentro do currículo como uma disciplina optativa. Porque muitas vezes a gente vai falando de bioenergética, de psicoterapia corporal pelos cantos, né? A gente não tem uma disciplina oficial de psicoterapia corporal dentro do currículo das universidades, né? Então, a gente vai aproveitando alguns espaços para a gente entrar, né?
Então, no meu caso, por exemplo, aqui na Universidade Estadual, eu fui apresentar. Quando eu cheguei aqui no Piauí, eu tive uma grande surpresa. Quando eu cheguei aqui e eu fui concursado na Universidade Estadual do Piauí, na ementa da disciplina de psicossomática estava lá vegetoterapia, bioenergética e terapias corporais. Eu levei um susto. Olha Eu só. disse, gente, como assim? Né? Tinha outros temas, mas tinha esse tema na ementa, né, Muito da legal. psicossomática, a disciplina de psicossomática, quando eu cheguei aqui em 2003, né? Muito legal. Então, pois é, e aí foi uma oportunidade de eu já de cabeça entrar introduzindo a psicoterapia corporal aqui no Piauí. Foi uma oportunidade via Universidade Estadual. E aí a gente foi fazendo esse passinho de tartaruga e constituindo um grupo que a gente tem bacana até hoje aqui. Então, assim, eu fiz esse curso nos anos 90 com Fernanda Vanderlei, de bioenergética com crianças, onde ela já pensava numa proposta de atender crianças e adolescentes por meio da análise bioenergética, né? E aí, posteriormente, eu tive o prazer e a grande oportunidade de fazer a formação com o Brasil da Rocha, né? Eu fiz a formação com ela, foi no começo dos anos 2000, né? Fiz a formação com ela, toda o percurso maravilhoso que ela tem de pensamento sobre crianças e adolescentes, que ela me sensibilizou e me capacitou de uma forma muito profunda para entender o significado do brincar e como é que a gente pode utilizar brinquedos e brincadeiras como intervenção no corpo. Né? Então, assim, foi muito importante para mim. Inclusive, eu vou, semana que vem, fazer uma entrevista com ela no meu projeto. Olha que legal. Ela será uma das entrevistadas lá no meu projeto de Legal. live de psicoterapia corporal, né? Então, eu devo divulgar isso em breve, né? Então, foi muito importante, foi um marco para mim nessa questão do trabalho da psicoterapia corporal com crianças. Foi um momento em que Brasil da Rocha, Vera. Então, foi um marco para mim. Né? A Brasilda me ajudou a entender e a me sensibilizar e a trabalhar a minha criança interior. Sim, e aí eu acho que foi um caminho aí para você entender as brincadeiras que você está falando, né? Como que o brincar interfere no desenvolvimento psíquico, biopsicossocial, numa fase de desenvolvimento, né? Da criança de uma forma geral, né? Criança e adolescente, né? Então vamos começar a conversar já a partir daí, né? Então já tem a minha apresentação, já falei. E aí, depois do curso da Brasilda, eu fui fazendo algumas reflexões em cima desse assunto e fui aprofundando e tive a oportunidade também de disseminar um pouco essa questão da criança e do adolescente através de algumas palestras, alguns cursos, algumas oficinas. Então, esse é um dos meus ramos de trabalho, né, que eu venho ministrando também alguns trabalhos em algumas cidades, focando na questão da bioenergética, propriamente dita, né? Dando um olhar específico da bioenergética com crianças e adolescentes. Sim, tem umas pessoas perguntando, estão confundindo. É Brasilda, Brasilda. Brasilda. É Brasilda, né? Brasil da Rocha. Isso. Brasil da Rocha. Inclusive, ela tem um curso maravilhoso de formação que eu recomendo vivamente. Ela tem um site, ela tem um livro, né? Brincando com o Corpo, onde ela fez uma pesquisa imensa com mais de 100 brinquedos. E como é que a gente pode pensar esses brinquedos dentro de uma perspectiva de caráter, né? Que é a forma como a gente entende, né? As questões defensivas dentro da psicoterapia corporal. Então, ela é uma pessoa que tem muitos anos de experiência, já vem trabalhando com essas questões há muito tempo, vem reformulando essa pesquisa há bastante tempo, né? Ela tem também um livro chamado Brincando na Escola, que é bem interessante também, que é justamente onde ela vai tentando fazer essa sensibilização do brincar dentro da escola, com professores. Então,
vale a pena poder conhecer o trabalho dela também. Sim. E aí eu quero falar, né, já que você me deu a deixa, né, da Uhum. questão do brincar, né? Então, assim, o que é brincar, né, Marli? Porque eu acho que eu gosto muito de começar uma conversa do comecinho, do beabá, para a gente poder entender um pouco, né? Porque sempre quando eu dou as minhas aulas de ludoterapia, que eu dou minhas aulas de psicoterapia infantil, eu começo perguntando para as pessoas o que é brincar. Parece uma resposta muito óbvia de se dar para essa pergunta. Mas na maioria das vezes, as pessoas não sabem definir o que é brincar. Elas vivenciam o que é o brincar. Elas sabem o que é brincar na prática. Mas quando eu chamo as pessoas para pensar sobre brincar, existe uma dificuldade de fazer um conceito claro sobre o assunto. Não é? Então, brincar é um comportamento. É um comportamento, né, observável que não é próprio da espécie humana. É um comportamento que nós vemos em todos os mamíferos. Isso é interessante a gente Muito interessante. pensar, Uhum. porque é algo que está intimamente vinculado com essas espécies que constroem uma relação muito íntima com um cuidador, Uhum. Uhum. enquanto bebê, Interessantíssimo isso. certo? Uhum. Então, isso é muito Lembrando que o interessante. mamífero é que tem toda a parte do sistema límbico, do cérebro emocional também envolvido nessa história, né? Que eu acho que isso é muito interessante que você está trazendo, muito. Isso. Então, assim, o brincar, ele tem uma perspectiva evolutiva. Então, a gente vê, por exemplo, quem tem animais de estimação, sabe bem do que eu estou falando. Então, quem tem cachorros, quem tem gatos, os cachorros, os gatos, eles brincam. Né? Eles têm esse comportamento de brincar que está situado nos primeiros momentos de vida deles. Depois eles vão mudando um pouco o comportamento, à medida que eles vão crescendo, o brincar já não tem mais tanta função para eles, tá certo? Mas no primeiro momento do desenvolvimento, é um comportamento típico dos mamíferos. Você não vê o brincar em outras espécies, como os répteis, como os peixes, você não vê o brincar nessas espécies. O brincar, os insetos não brincam, mas os mamíferos brincam. Isso é interessante. Agora, qual é a diferença humana do brincar? Né? A diferença de nós humanos, quando nós brincamos, é que nós trazemos para o brincar a fantasia, a imaginação, o simbólico. Muito legal. Uhum. Tá? Nós trazemos para o brincar uma amplitude que vai além da função social que acontece com os outros mamíferos. Tá certo? Porque os mamíferos eles têm o brincar como um comportamento de ensaio, um comportamento de sociabilidade, de trocar interações entre os outros animais da própria espécie, certo? De trocar informações com o cuidador. Mas nós, enquanto seres humanos, temos o brincar com sentido. Nós atribuímos sentido, significado, fantasia, imaginação. E a criatividade que tem que ter em cima disso, Isso, isso, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo aqui, né? Então, quando você isso, fala resgatar o brincar, né? É resgatar tudo isso no meio nessa quarentena e dessa pandemia que a gente está vivendo, certo? isso. Aí eu vou dar um exemplo, né? Nós, seres humanos, temos um comportamento com o brincar que é bem... Eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas. Então, eu estou aqui conversando com você, tá certo? E eu gostaria de saber de você o que é que você acha disso que eu estou falando. O que é que você está pensando? Aí eu tenho que responder para você? Ah, tô gostando. Você, Você faz você, assim. Ah. você está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu estou entendendo o que você está falando. Tá tudo bem aqui, estou compreendendo. Certo. Então,
quando eu faço isso, Oi, você Pedro. imagina que isso daqui é o quê para mim? Um microfone. Isso. Que você pode cantar, que você pode fazer o que você quiser. Isso. Uhum, uhum, Entendeu? Mas isso é uma caneta. uhum. É um pincel. Tá certo? Mas é exatamente isso que torna a brincadeira humana típica nossa. Os animais não conseguem fazer esse tipo de ação, Uhum, uhum, certo? uhum. Porque o que é que eu fiz aqui? Né? No primeiro momento você não entendeu, você teve um, né? Mas aí depois que eu disse, né? Que eu trouxe para cá e eu disse, o que é que você acha que eu estou fazendo aqui? O que é que você acha que é isso para mim? Aí você disse, é um microfone. Esse é o microfone, é. Você está me Então, entrevistando, é. isso. E aí você pode ser um repórter, você pode ser um cantor, você pode Isso. ser todos os cantores que imaginários, etc. Né? Exato. Então, assim, o brincar tem esse elemento do faz de conta que, Sim, ok. né? Uhum. E o faz de conta que é uma experiência compartilhada com o outro. E Muitas vezes, e aí é interessante, porque quando eu estou falando aqui, né? E aí eu estou dizendo, olha, eu agora vou fazer uma entrevista com você, tá certo? A própria criança imediatamente ela entende esse acordo aqui no faz de conta. É uma experiência compartilhada com o outro. E que eu não preciso dizer que isso aqui é um microfone para uma criança na hora que eu digo que eu vou entrevistar você, tá? É algo que você entende imediatamente. Existe uma construção compartilhada dessa ideia que acontece e dessa atribuição da fantasia, do faz de conta que eu trago aqui para esse pincel sim, e que eu ok. transformo em microfone. E aí, esse pincel aqui que eu transformo no microfone, eu posso transformar Numa numa escova escova de de dente. dentes, eu posso transformar numa espada, tá Uhum. certo? Eu posso transformar em várias coisas, né? Não tem aquela música do Toquinho, né? Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, né? Então, Sim, quando ele vai trazendo aquela música, ele vai trazendo justamente o poder da imaginação que você pode trazer em diferentes materiais. sim. Essa que é uma característica importante do brincar, Uhum. Sim, certo? E aí, sim, nesse sentido, quanto mais simples, né, é a brincadeira, mais rica de imaginação simbólica ela é. sim. Não tenha dúvida. Certo? A comidinha, Entendeu? você falando isso, vem um monte de coisa na nossa cabeça, né? Porque você vai falando e você vai lembrando das coisas que você brincava na infância, das coisas que seus filhos brincavam, das coisas que as crianças brincam no processo terapêutico e de quanto isso Uhum. também é rico e nos traz muita informação na questão terapêutica, né? Exato. E aí a gente não precisa nem falar da terapia. Isso a gente precisa falar da questão entre pais e filhos, Uhum. né? Sim. Porque o que acontece? Muitas vezes a criança chega e diz assim, mãe, eu quero fazer agora uma entrevista com você. E aí a mãe ou o pai, né, diz assim, mas isso aqui é uma caneta. Aí a criança diz o quê? Ah, está nem brincar. O adulto não fica tão rígido, Uhum. tão concreto, que ele esquece de compartilhar essa fantasia, essa imaginação com a criança. Uhum. Não é? A vida adulta nos enrijece, nos Sim, deixa duros. sim. Porque brincar é um comportamento, né? Continuando um pouco a ideia do conceito, né, que eu trouxe para você, o brincar ele é simbólico, ele é um comportamento observável, mas ele é um comportamento não estruturado. Uhum. É um comportamento espontâneo, criativo, como você mesmo trouxe. Uhum. Né? Então, se a gente está falando aqui de brincar, nós estamos falando de que muitas vezes o começo, meio e fim da brincadeira, ele não segue regras
rígidas, específicas. Sim. É diferente do jogo, por exemplo, né? A grande diferença entre brincar e jogar é que no jogo você tem regras específicas. Você tem começo, meio e fim. Você tem um objetivo a alcançar no jogo, que não necessariamente acontece na brincadeira. A brincadeira é plástica. A brincadeira é fluida. A brincadeira envolve um compartilhar de situações que não necessariamente tem essas regras que você precisa seguir para poder entrar no jogo. Por isso que o brincar, ele exige uma complexidade cognitiva menor do que o jogar. Porque o Entendi. jogar exige uma capacidade cognitiva de entender, por exemplo, códigos linguísticos, de entender regras matemáticas, espaciais, tá certo? Então, é muito diferente. E o jogar, às vezes, tem um elemento de faz de conta, de fantasia, né? E às vezes não. Muitas vezes o brincar ele tem uma característica mais realística, né? No que diz respeito a essa questão das regras, das questões cognitivas, diferente do brincar, né? Então, eu acho importante a gente começar por aí, a diferenciar esses conceitos, porque a gente começa brincando e depois, cognitivamente, a gente vai dirigindo o nosso desenvolvimento para o jogo, né? Se interessando por jogos. Sim, interessante. E mesmo porque, né, Pérez, você me fez lembrar agora que se eu estou nessa criação, eu posso criar até o outro que está brincando comigo, né? Porque não necessariamente eu também tenho que estar. Se eu estiver entrevistando, eu posso imaginar que eu estou entrevistando alguém importante, né? Eu posso imaginar que eu estou cantando e tem uma plateia enorme me assistindo. Então, nessa questão desse brincar, eu posso, nesse mundo da imaginação, eu posso interagir com o outro e pode ser até uma situação, um escape, né? Uma descarga nesse sentido, se a gente for poder colocar, né? Para que eu possa sair de um lugar de muito estresse ou de muito... né? Eu posso usar isso, criar o meu mundo e, dentro da minha fantasia, poder esvaziar um conteúdo que está muito ruim para mim ou que não está legal. Isso. Porque, na verdade, o brincar, ele serve como uma possibilidade das crianças de elaborarem a realidade delas. Não é à toa, por exemplo, que uma das brincadeiras preferidas das crianças é brincar de papéis que os adultos ocupam. Então, eu me torno pai, eu me torno mãe, eu me torno professora, eu me torno quem eu quiser. Eu posso transformar meus bonecos e minhas bonecas nas interações adultas e nos papéis adultos que eu observo, né? Então, o brincar tem uma questão de interação social, tem uma possibilidade de elaboração do que está acontecendo na realidade e, principalmente, isso aí é um tema muito caro para a gente que trabalha com psicologia, com clínica. O brincar, ele é um recurso para trabalhar a questão das angústias das crianças. Por isso que a questão do resgate do brincar na quarentena entra aí. Sim. Porque a gente pode ajudar... Desculpa, Marlene, só para concluir. Tá bom, termina aí teu raciocínio. Só para concluir, aí você faz a pergunta. Então, assim, o brincar ele é importante, inclusive, para elaborar essa situação de estresse, essa situação de tensão que a gente está vivendo. A gente possibilita às crianças, através do brincar, possibilidade de entender o que está acontecendo. E de trabalhar esse mundo interno, né? Que é o que a Sônia Calil está falando, assim, a simbologia, né, do brincar desenvolve o mundo interno da criança, né? Então, ela vai estar trabalhando isso, né? Mas é importante falar que a criança ela só consegue brincar quando ela separa o que é do mundo interno, o que é do mundo externo. Tá, ok. Tá? Então, por exemplo, uma criança que tem essa caneta aqui, ela sabe que isso daqui é uma caneta. Mas ela faz de conta que é um microfone. Então, isso se a gente for pensar em termos de desenvolvimento, inclusive nos ajuda a entender o que é que
diferenciam a criança que está passando por alguma dificuldade ou algum transtorno de uma criança que não está? Você trouxe o exemplo da comidinha, né? Então, uma criança que faz comidinha, através de uma massinha, por exemplo, né? Ela entrega para o outro, vamos comer. E ela brinca que está comendo. Né? Então, ela faz... Certo? Ela brinca, ela não engole a massinha. É porque ela sabe que aquilo ali não é uma comida. Só que uma criança que está com um transtorno de desenvolvimento, se você faz uma comida de massinha e entrega para ela dizendo come, ela come. Porque ela não consegue diferenciar o que é da fantasia e o que é da realidade. Legal, Peterson, legal. Entendeu? Então você já começa a perceber que a criança tem alguma dificuldade. Ou então, por exemplo, um outro exemplo, né? É quando a criança faz a comidinha, aí chega para você, Marli, e diz assim, come. Aí você brinca que vai comer, né? Aí só que a criança olha para você e diz assim, come. Aí acabou a brincadeira. Não existe brincadeira aí. Essa criança está testando o limite. Porque ela sabe que aquilo dali não é uma comida, mas ela quer que você, enquanto adulta, coma. E também a gente pode diagnosticar a patologia também através dali, né? Pode ser que ela esteja fazendo essa armadilha, como você está falando, mas também pode ser um diagnóstico de patologia, porque se ela acredita que aquilo é verdadeiro também, né? E ela também pode comer, ela quer que o outro também coma, né? Isso, exato. E aí, essa questão da brincadeira, a gente está falando muito no enfoque da criança, mas, por exemplo, nós, enquanto adultos, também brincamos. Nós utilizamos o recurso de atribuir algo para um objeto, né? Por isso que eu vesti aqui a camisa do Wilson, do Náufrago, né? Esse filme é massa. Então, se você pensar no Wilson, ele pegou uma bola, ele estava sozinho numa ilha e ele tinha uma bola lá à disposição. E ele pintou essa bola com esse rosto e começou a conversar com essa bola. Como se fosse uma pessoa, como se fosse um personagem que está ali. Ele deu a vida à bola, como uma estratégia para não enlouquecer na solidão. E foi o que não enlouqueceu, né? Isso, porque nós seres humanos somos seres sociais. Nós somos seres que precisamos muito do outro. Então, quando ele pinta um rosto na bola, ele traz da fantasia dele a presença possível de uma pessoa com quem ele possa dialogar. Quando, na verdade, ele estava dialogando o tempo inteiro com ele mesmo. Sim. Né? Então, nós, enquanto adultos, também temos esse potencial da imaginação, esse potencial da brincadeira. Inclusive, o Winnicott, que é um psicanalista que traz muito essa questão, ele vai dizer que uma análise vai funcionar bem, né, quando o paciente começa a recuperar a capacidade lúdica, a capacidade de brincar, a capacidade de sair da rigidez da neurose e se permitir utilizar o simbólico, brincando com as palavras, brincando com os sonhos, brincando com as próprias fantasias. Será que a gente pode pensar que é um recurso do mamífero, né? Buscar isso no sistema límbico, nas nossas emoções, num recurso de proteção à nossa saúde emocional, né? Também, né? Isso. Né? Que eu acho que E isso brincar... é muito... Sim, E sim. os pais, será que os pais hoje estão tentando, porque tem muitos pais que estão curtindo essa quarentena e brincar com os filhos, né? Talvez estejam nesse resgate também, né? Desse resgate do próprio recurso interno, nessa interação com a criança. Sim, sim. É um desafio, na verdade, porque o que estava acontecendo? Né? O que eu recebo na minha clínica, eu recebo nas supervisões que eu dou, né, dessa questão da criança, do adolescente, principalmente, né, na questão da criança, a gente estava vivendo um processo de virtualização, que é o que Julieta Jerusalinski, ela vai trazer como
um termo muito interessante chamado intoxicação eletrônica, Uhum. certo? Ou seja, É as legal você crianças... falar isso, porque teve uma pergunta aqui, né? Como fazer Aham, agora com essa questão dessa tecnologia toda no brincar com a criança? Então, tem isso. uma pergunta aqui que estava lá em cima, que eu estou guardando as perguntas para no momento certo eu estar te falando. Vamos lá. Então, vamos pensar aqui juntos, tá? Aham. Então, a gente tinha um contexto onde os celulares se tornaram a, a babá eletrônica das crianças, Uhum. né? Quer dizer, você tem uma tela que traz uma série de atrativos que deixa a criança magnetizada mediante aqueles atrativos na sua atenção, né? E os adultos, na verdade, utilizam isso como uma forma de poder se livrar do contato com a criança e gastar menos energia. Porque nós estamos vivendo num sistema capitalista tão perverso que não dá possibilidade para os pais dedicarem tempo para os seus filhos. Eles trabalham muito, eles têm muitas ocupações, têm que cuidar da sobrevivência, um alto nível de estresse social. E aí, nós acabamos, quando chegamos em casa para cuidar e tentar entrar em contato com as crianças, muito cansados. Os pais estão cansados. As mães estão cansadas. E a criança é pura energia. Ela precisa se movimentar, tem pura excitação. Brincar é movimentar o corpo, é testar, é construir junto, é correr, é pular, é interagir com a criança o tempo inteiro. Então, como é que eu consigo disponibilizar no meu corpo estressado, cansado, esgotado, uma abertura para interagir com a criança e brincar? Então, muitos pais, o que eles fazem para poder descansar? Eles entregam um celular, eles entregam um tablet, eles entregam a babá eletrônica, que deixa a criança paralisada. Que na nossa época, Marli, era a televisão. Uhum. Sim, Né? verdade. Na nossa época era a televisão. Então eu fui de uma época que fiquei horas e horas na frente da televisão assistindo a Xuxa. Hum. A gente tinha muitos programas de televisão, né? A gente tinha basicamente 50% do dia, na década de 80, isso é algo importante falar, até comecinho dos anos 90, a gente tinha 50% da televisão voltada para programas infantis. É Porque verdade. as crianças passavam metade do dia em casa, metade do dia na escola. Não existia essa realidade que a gente vê hoje, por exemplo, das crianças fazerem 1000 tarefas, ou das crianças passarem o dia inteiro na escola. Sim, Que, verdade. na verdade, também é uma estratégia que muitos pais usam para poder descansar, para poder ter tempo de trabalhar, inclusive para sustentar a própria família. Sim, e é isso que os pais hoje estão falando, porque o que está chegando no meu consultório, as mães estão falando assim, olha, para mim, gente, tem gente, eu não sei o que eu tô, porque ela já vem desse lugar estressante que você fala, né? Que trabalhou o dia inteiro, papapá. De repente parou tudo isso e ela tem que ir para casa, fazer o home office dela, né? Está trabalhando em home office, ou para tudo, tira férias, mas dentro daquele estresse que ela estava vivendo. Então, é uma situação nova para ela. Aí ela vai para Uhum. dentro de casa enfrentar uma situação nova com essa criança também, né, Tedson? Então, tem muitas Sim. mães do que eu atendo, eu não atendo criança hoje, mas atendo pais dizendo assim: como que essas pessoas escrevem no Instagram que tá tomando sol, fazendo crochê, eu tô quase louca aqui dentro, né? E ainda assim, tem pais que ainda têm a possibilidade de falar isso em terapia, de elaborar ou sei lá o quê. Mas tem muitas crianças vivendo na verdade, esse sufoco, né? Todo mundo junto, esse sufoco que você está falando aí, que os pais tinham esse lugar de descansar, eles pararam o trabalho imediato, foram para dentro de casa, né? Descansar como, né? Então, eu acho que tem muitas famílias que estão vivendo isso, o sufoco, Sim. né? O sufoco de ter que dar conta daí do home office, da lição de casa da criança via online,
né? Porque ele tem que dar conta disso, desse brincar e tal, né? Então, tanto fica, acho que a criança precisa entrar um pouco, né? O que você falaria? Você acha que a gente precisa, que os pais precisam se acalmar, descansar um pouco em cima disso, não se cobrar tanto para buscar e resgatar essa sensação de segurança lá, né? E para poder brincar, resgatar de novo esse brincar interno, para poder brincar com seu filho, dar esse tempo para a criança criar em cima de outras condições, com menos tarefas, enfim. O que você colocaria em cima disso tudo, Pérez? Olha, eu tenho pensado muito que nós estamos vivendo uma questão sociocultural de falta de lugar para a criança, né? Inclusive por parte dos adultos. Porque para você se permitir entrar em contato com a criança, você precisa entrar em contato com a criança que você foi. Existe espaço, a minha criança interna tem espaço para se manifestar na minha vida adulta? Muitos pais não têm isso. Sim. Muitos pais estão tão enrijecidos nesse lugar adulto, né, difícil, voltado para o trabalho, que entrar em contato com a criança tem uma disponibilidade de sintonia, de empatia. E muitas vezes essa sintonia, empatia, é dificultada porque eu não tive esse espaço na relação com os meus próprios pais na minha criação. Então, por exemplo, eu sou de uma geração que, como eu falei para você, eu passava horas na frente da televisão. Sim. Então, o que é que eu transmito para os meus filhos? Que televisão Eu transmito para os meus filhos que eu substituo a televisão, que hoje em dia ninguém mais assiste, inclusive não tem mais programação infantil na televisão, eu coloco a internet. Eu coloco a tela do celular. Eu transmito para os meus filhos aquilo que eu vivi de alguma forma. Entende? Então, e aí é muito importante a gente poder entender que do mesmo jeito que a televisão, nós precisamos entender que o uso do celular, o uso dos tablets, né, quando a gente apresenta para uma criança, certo? Ele precisa ser pensado pelos pais, porque na verdade o que acontece? Os pais usam o celular, eles usam o tablet como uma alternativa, como eu falei para você, de descansar, de se livrar da criança, de deixar a criança quieta. Porque a criança quieta, todo pai, toda mãe quer uma criança quieta, quer uma criança bem comportada, quer uma criança que não dê trabalho. Sim, concordo com você, né? E todo mundo, né? O Loen falava isso no Corpo em Depressão, que ia chegar um momento que as pessoas iam, inclusive, adoecer, porque ninguém ia ter tempo para ninguém, né? Os pais não iam ter tempo para os filhos não iam ter tempo para os pais, e os maridos não iam ter tempo para as mulheres não iam ter tempo de cuidar dos seus filhos. Ele coloca muito isso no Corpo em Depressão, ele fala, isso pode ser uma questão de adoecimento, né? E de levar a um isolamento, né? E agora nós estamos pensando que a gente estava, então, já estávamos dentro de um isolamento, pelo que você coloca, então, nessas questões, e fomos para obrigatoriamente, um outro isolamento obrigado pela pandemia. Isso. E aí o que é mais incrível, né? Até eu vi alguns comentários aqui, é que assim, os pais apresentam os celulares para as crianças, os pais sempre usam disso como um recurso para poder descansar, mas agora que está acontecendo essa questão, né, de videoaulas, de escola pela internet, os pais estão reclamando. Por quê? Porque a criança sozinha, ela não consegue lidar com o aprendizado que acontece pela tela. Ela precisa ser acompanhada pelos pais. Então, o que acontece, na verdade, na questão da apresentação de um celular ou da apresentação de um tablet para a criança? Os pais não estão lá, não estão vendo junto com a criança, não estão participando junto com a criança. É como se o celular fosse uma parede entre os pais e a criança. Legal.
né? Então, se eu estou com o celular, se eu deixo o celular aqui, eu não preciso me preocupar. Então, eu vou varrer a casa, eu vou fazer uma cozinha, eu vou fazer meu home office, eu vou continuar o trabalho que eu tinha fora de casa, dentro de casa, porque a criança está no tablet. Né? Então, quer dizer, por que eu estou refletindo sobre isso? E por que até subiu uma pergunta aqui, como dar limite tendo em vista que as crianças se frustram? É claro, gente, que a criança vai se frustrar. Porque o celular está substituindo o contato que deveria ser do adulto. Sim. Então, se Ok. você tira o celular, se você tira o tablet, você está tirando da criança aquilo que era o contato. Porque a criança entende o celular, a criança entende o tablet como o brinquedo, que é o adulto que apresenta para a criança. É o que a gente chama em psicologia, em psicanálise, de objeto transicional. Muito Né? bacana, Então, Pérez. Muito então, o bacana. tablet ele entra lá, Marli, como um substituto dessa ausência paterna, dessa ausência materna. Então, Entendi. quando você tira o tablet e você tira o celular, é claro que a criança vai ficar angustiada. É claro que ela vai chorar. É claro que ela vai protestar. Porque esse celular, na relação entre pais e filhos, está substituindo o que deveria ser o contato. Do mesmo jeito que eu dou um urso para a criança, né? Que se dava, né? Às vezes, alguns pais ainda utilizam isso, né? Às vezes eu dou um urso para a criança, às vezes eu dou um cobertorzinho para a criança. É o adulto que apresenta, gente. Sim. Uma criança que está sendo continuamente, né? Ela demanda contato, vamos supor, né? Ela busca contato. Só que o adulto não está disponível para esse contato. Aí o adulto dá o celular. Se isso acontece frequentemente, Sim. certo? E continuamente, a interação que deveria ser corpo a corpo, a interação que deveria ser voltada para a questão, né, da sociabilidade, da interação com o adulto, é De resgatar cortada. essa criatividade que você falou lá, dessa intuição interna, dessas questões de construção, né? Uhum. É cortada. É cortado, Marli. Uhum. Né? Aí até subiu uma pergunta aqui, será que seria interessante colocar jogos educativos? Eu não sei, né? Porque, na verdade, a gente está problematizando uma questão, para mim, muito mais profunda, que é, no momento em que você apresenta o celular para a criança desconecta do corpo. Uhum. Ela fica toda aqui, ó. Sim, na cabeça. Ela, ela fica parada. Sim. É tanto que existem muitas crianças, o aumento de crianças utilizando óculos de grau muito cedo está enorme. Sim. Porque elas estão expostas, né? E antes a televisão ficava um pouquinho longe, né? Agora o celular está aqui, na cara da criança, gente. É verdade, é verdade. E uma coisa que Então, você está falando, né, que a gente tem que pensar que a gente, nós psicoterapeutas corporais, a gente acredita muito na saída através do motor, né? Da uhum, construção motora, do brincar mesmo, né, Peterson? E que sim, à medida que também ele fica só nessa imaginação virtual, ele não está fazendo essa descarga. sim. É importante a gente entender, gente, que quem apresenta o brinquedo para a criança é o adulto, Sim. tá? Que é, inclusive, o Winnicott vai dizer que essa é uma das funções maternas, né? Então, existem três funções maternas e uma das funções é justamente a apresentação de objetos, que aí entra os brinquedos. Né? Porque a criança, num primeiro momento, ela vai brincando, muito bebezinha, ela vai brincando com o próprio corpo, ela vai brincando com as sonoridades que o corpo faz, e aí ela vai brincando com os objetos que são apresentados a ela. Ela vai brincando com a chupeta, ela vai brincando com a mamadeira, ela vai brincando com o seio da mãe, ela vai brincando com um paninho que é apresentado a ela, certo? E aí esses objetos vão ganhando mais contorno, mais complexidade no decorrer do desenvolvimento. Então, nós precisamos acreditar nos brinquedos enquanto adultos. Nós precisamos conectar como foi importante
importante para nós brincar. Porque isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito nos meus cursos, muito com os terapeutas que estão trabalhando essa questão do curso com criança e adolescente, de como a gente precisa resgatar o brincar, porque eu tenho visto uma geração de terapeutas que desacredita do brincar. Sim, sim. É tipo assim, ah, mas as crianças estão tão eletrônicas, as crianças estão tão, como é que eu posso dizer, distantes da questão da brincadeira. Será que ainda vale a pena a gente utilizar brinquedos na sala? Será que eu não tenho que colocar um celular, um computador, um tablet na minha sala? Eu digo que não. Não. Não por quê? Porque nós somos, enquanto terapeutas, guardiães da cultura. Ok, muito bom. Entende? Nós somos guardiães da cultura. Nós sabemos a importância do que o brincar teve na nossa vida, que os brinquedos e brincadeiras tiveram na nossa vida. Então, vamos levar isso para as nossas crianças. Eu acho Vamos que acreditar no potencial dos brinquedos. E vamos levar essa mensagem para pais. É muito interessante porque a gente fica muito focado na questão da criança brincar, né, dentro da questão terapêutica, mas é importante a gente poder, em algum momento, trabalhar a rigidez dos pais para o brincar também. Mas sabe, Eros, eu tenho visto algumas reportagens que eu acho bem interessante, porque bate muito com o que você falou no começo. Tem pais que estão dando conta de entrar com essa brincadeira e fazer isso de boa, que talvez já tivessem isso internamente, né? Já estava internalizado, já tiveram isso dentro da própria infância. Então, eu vejo advogados, pais advogados que trabalhavam lá engravatados o dia todo, fazendo teatro com os filhos, brincando, criando. Isso está aparecendo na televisão, eu estou vendo na televisão. Então, eu acho que isso é muito interessante. Então, como você falou, tem pais e tem crianças que estão dando conta de fazer isso juntos e está sendo super legal. E tem família que não tem esse recurso interno, ou o pai e a mãe já não tem esse recurso interno, então está ficando cada vez mais, fica difícil também ele usar isso com a criança, né? Sim. Eu acho que isso é importante. E uma outra coisa é quando você fala da gente, como terapeutas, levar o brincar para dentro dos nossos consultórios e não levar os tablets, os celulares, né, de uma forma, mas usar isso junto, ajudar a criança a resgatar, né, essa questão do mamífero, né, do estabelecido, do interno, que eu acho que isso é bacana. E como a gente também, psicoterapeuta corporal, tem uma ferramenta bacana na mão, que é o corpo, né? Que a gente pode utilizar, além de todos os brinquedos, o nosso corpo para brincar, né? Isso. E aí, até subiu aqui alguma pergunta que perguntou, você, enquanto terapeuta, você acha que as crianças, como é que tem sido essa questão desse posicionamento de não ter tablet ou celular na sala, né? Gente, acreditem nos brinquedos. As crianças, elas podem ter uma resistência inicial, algumas delas, mas as crianças são curiosas. As crianças exploram. Elas querem saber o que é aquilo. Elas vão tentar encontrar um meio de interagir com a gente. A gente só precisa ter paciência. Né? Porque se você ficar, enquanto terapeuta, ansioso, para poder introduzir os brinquedos para as crianças, você não, principalmente crianças que estão muito acostumadas, rígidas, a ter essa parede eletrônica entre eu e o outro, né? Você não vai conseguir. Aí vai ter crianças, por exemplo, que vão levar o celular, vão levar o tablet delas para a sala. Aí você, enquanto terapeuta, vai acolher isso e vai tentar entender como é que você pode, que aí é uma questão de uma experiência diferente. Porque quando você tem um celular, um tablet que a criança traz, geralmente essa experiência não é compartilhada com o adulto. Ela brinca sozinha. E aí, a possibilidade de você poder usar o tablet ou o celular que a criança traz para sua sala como um meio de você comunicar com ela e interagir com ela. Ela vai poder brincar com você se interessando pelo que ela está brincando, perguntando para ela, né? Inclusive convidando para brincar junto. Dando atenção. Dentro daquele tablet. Dando atenção, porque
muitos pais perguntam, né, tem tantas coisas, tanto conteúdo violento na internet, o que que eu faço? Eu bloqueio, eu faço isso, eu faço aquilo, né? E aí a pergunta que eu sempre faço é, você conversa com seu filho sobre isso? Uhum. Sim. Você está acompanhando com essa criança o que ela está vendo na internet? Porque não adianta só proibir. Não adianta você proibir. Você não tem que ver isso, né? É. E quanto acho que Marli, você faz... a live vai fechar, aí eu vou abrir de novo, tá? Tá bom. Porque Ok. a Tá conversa bom. tá gostosa aqui, mas o próprio Instagram ele fecha, então a primeira parte a gente fecha por aqui, aí eu vou entrar de novo e você entra pra gente dar continuidade, certo, Não, pessoal? ok. Tá joia, tá joia. Tá bom. A gente Tá vai bom? então. Tá bom. Vamos fechar aí. Isso. O próprio Instagram vai fazer fechar Tá. aqui e a gente vai continuar mais. Olá, Aí, cheguei. agora, sem problemas, tudo Ah, certo. agora deu certo, tudo bem, que estresse, né? Mas aí, é esse o nosso brincar. Sim, Vamos brincar com isso, né, vamos Péssimo? brincar. A gente vai se ajustando, né, Marli? Pois é. Mas É... tava um Então, você ia fazer sucesso, um uma monte de pergunta. gente. Tá, um monte, tinha quase 100 pessoas aqui, tava um sucesso, muita gente perguntando, muita gente partilhando das informações que você está falando, terapeutas falando que acontecia isso quando ela tirou o tablet, por exemplo, no atendimento, aí a criança foi explorar o lugar, o ambiente, foi buscar outros recursos, né? Junto com o terapeuta nessa interação, porque aí o papel do terapeuta que você estava falando agora é esse papel de interagir, né? Então eu fiquei pensando quando você fala assim, quando eu vou interagir com ele, então será muitas vezes os pais hoje dentro dessas atividades de contexto de fazer o home a questão da tarefa online com a criança, ele está tendo que construir essa interação, né? Obrigatoriamente, né? Se ele Sim. tiver dentro dessa capacidade dele, ou dessa possibilidade interna de fazer isto, né? Porque senão vai ser um estresse total, né? Mas que é Sim. interessante, então, o pai poder ficar dentro dessa relação, saber o que, é que a criança está aprendendo, como é que está ensinando. Quer dizer, isto para a criança é estabelecer um lugar de interação e de segurança um pouco maior. Meu pai está sabendo o que eu estou fazendo, ele está sabendo um pouco da minha existência, ele está sabendo o que, que eu estou aprendendo na escola. Seria mais ou menos por aí que você estava falando? Isso. E não só a questão escolar, né, Marli, mas é a questão também de, por exemplo, o que a criança gosta de ver, por exemplo. As crianças gostam muito de ver vídeos no YouTube, por exemplo, né? Ou as crianças gostam de jogar alguns joguinhos em alguns aplicativos, né? Uhum. Então, é importantíssimo que os pais entrem em contato com a criança, vejam o que ela está olhando e o que desperta o interesse dela nesses aplicativos, nesses vídeos. E a partir daí, tem muitas vezes o que os pais fazem já de imediato. Eles dizem, isso você não pode ver, isso é errado, né? Criam uma atitude de julgamento, uma atitude de cortar a sintonia com a criança, quando na verdade você precisa ajudar a criança a questionar, a trazer a sua opinião, tentar entender o interesse dela, se abrir para isso. Porque é muito, de novo, é a questão da falta de sintonia, da falta de contato. Da E muitas vezes ressonância nós... entre pai e criança, entre mãe e criança, entre família e criança, né? Porque Exatamente. a família toda, né? Como eu falei para você que o Luan já dizia isso, o mundo ia para esse lugar mais narcísico, mais tecnológico, né? Ele falava lá em 1986, sei lá, 90, ele falava assim: o mundo está a caminho de só apertar botões, né? E eu acho que nós chegamos ou estamos bem, estamos ali, né? Quase dentro dessa questão. E que isso ia causar, de alguma forma, patologias severas, graves mesmo, né? Quando você fala Exato. que isto tira a criança do contato do corpo, né? Porque você pega um objeto, né? E coloca isso como eu preciso desse recurso porque eu não tenho outro lá fora, e isso me corta, né?
corta a minha conexão comigo mesmo, isso é muito doentio, né? Isso não é sadio, né, Pérez? Sim, sim, sim. Isso é um problema muito, muito difícil de lidar no desenvolvimento. Porque aí acontece que a criança fica desconectada do próprio corpo, desconectada das sensações, desconectada do movimento. Agora, é importante a gente não patologizar só a tecnologia. A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. O problema que está acontecendo é que os pais estão utilizando apenas esse recurso. Ok. Né? E a gente precisa entender a tecnologia como um possível brinquedo para dar para as crianças. Sim. Né? Porque você precisa... E aí é interessante você poder regular isso e apresentar esse objeto como um brinquedo. Ele tem a função de um brinquedo. E é um brinquedo que, pelas suas próprias características, né, pela dificuldade de entrar em contato com o próprio corpo, tensionar muito a musculatura ocular, sobrecarregar o cérebro, ele precisa ter um limite. E isso precisa ser negociado entre criança e adulto. Né? E até Quanto usar tempo... isso como um brinquedo. Você me fez lembrar da época que eu atendia criança lá em Americana, no Ligado, quando eu estava lá, eu trabalhava em Americana, eu atendia muita criança. Quando eu vim para Prudente, é engraçado, as crianças desapareceram um pouco de mim, mas eu acho que tinha minhas outras questões. Eu já tinha 3, né, Pérson, né? E lá não. Aham. Sim, sim. São Sim. questões à parte. Mas me fez lembrar, porque muitos eles falavam de desenhos, de jogos, que eu não era do meu mundo, não era. Então, eu ia para minha casa, eu pesquisava isso, e como eu levava isso para o consultório, né? Eu via o que estava acontecendo, que desenho era esse que eu não sabia. Eu não sabia mesmo, estava num outro mundo, no mundo adulto, não tinha criança em casa, né? Então, eu pesquisava, eu lembro que eu pesquisava e levava isso para o consultório. E uma forma que eu acabava brincando muito, até mesmo por conta da bioenergética e da Gestalt, é ele se tornar esse personagem do desenho, né? Se torne isso, brinque disso. Como é que é isso? Então me traz isso, né? Dentro de uma questão terapêutica, né? Que eu acho que pode ser um recurso para os pais fazerem isso também, né? Sim, que é estimular a fantasia, Marli, que a gente estava falando antes. O estímulo da fantasia é você poder trazer para a criança a possibilidade de enriquecer a imaginação. E aí a gente trouxe antes a importância dos brinquedos simples, dos brinquedos construídos. Você não precisa, porque o que acontece também no mundo de hoje? As crianças, tá certo? Elas, dentro de um raciocínio capitalista que acontece, né, também dessa necessidade, muitas vezes, que os pais têm de compensar a ausência deles na vida das crianças, enchem as crianças de brinquedo. Enche as crianças de brinquedo e as crianças perdem totalmente a capacidade de se vincular com os brinquedos. Porque elas têm brinquedo demais. Então, o brinquedo delas é um brinquedo que é consumo rápido. As crianças... E isso é interessante da gente poder entender o que é que a sociedade capitalista quer. A sociedade capitalista quer construir cidadãos que consumam. Então, a criança aprende muito cedo, muitas vezes com muitos pais, que ela só se interessa por um brinquedo na hora que ela quer comprar, que ela quer adquirir, que ela deseja aquilo. Quando o brinquedo chega para ela, perdeu a graça, perdeu o vínculo. Até porque isso acontece por 2 características. Primeiro, porque os adultos não brincam com as crianças do brinquedo que elas ganham. Sim. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que os brinquedos estão cada vez mais realistas. Até assisti recentemente, há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, o presidente da Mattel, né, a Mattel é a fábrica que fabrica as bonecas Barbie, todas as, né, derivações da Barbie. Sim. E aí ele lançou uma casa da Barbie super tecnológica.
né? Então, tinha energia na casa da Barbie, acendia e desligava a luz, tinha barulhinho de coisas cozinhando, tinha barulhinho de coisas cozinhando, tinha barulhinho de água, né? Então, é interessante, porque quando se perguntou para ele, né? Mas você não acha que a casa está muito tecnológica, que a casa está muito tecnológica, que as crianças não precisariam de uma casinha mais simples? Aí ele disse assim, ó, isso não vende. O que eu quero é vender. E a criança quer novidade no mundo de hoje. Então, esse papo de brinquedo antigo para a criança imaginar, aí ele diz claramente, é papo de psicólogo, é papo de pedagogo. Mas olha que interessante, né? A Silvia colocou assim, que é muito real isso que você está falando, né? Que os netos dela também adoram brincar com garrafas de água, com feijão dentro, que o simples atrai muito os bebês mesmo, né? As crianças. E é verdade, foi o que você falou. Quem vai apresentar esse material à criança são os pais, né? Isso. São os adultos. Nós é que somos responsáveis por isso, né? Eu lembro que eu brincava, quando os meus filhos adoravam a cestinha de prendedor, para brincar com prendedor de roupa. Então, assim, eles adoravam aquilo, né? Então, tinha horas, e é isso. Eu acho que o que você falou, que é muito bacana, assim, é a responsabilidade, né, do pai apresentar o brinquedo e interagir, né? Deixar aquilo criativo e interessante, né? De fazer essa interação, entrar nessa ressonância, do terapeuta fazer isso nos seus consultórios, que é isso que é bacana, que é isso que é legal. Sim, sim. Sim. E aí, eu acho que quando a gente fala isso, os pais podem respirar. Uhum. Não precisa de muita coisa. Sim. Não precisa de muita coisa. Uhum. Porque o brinquedo, ele é um intermédio só de contato. Uhum. O brinquedo está entre o eu e o outro. O brinquedo é relação. Então, não precisa ser o brinquedo mais sofisticado do mundo. Não precisa ser o brinquedo mais tecnológico do mundo. Precisa ser um brinquedo simples. Sim. Um brinquedo que garanta que a gente possa se comunicar, fantasiar, criar, interagir de uma maneira leve, divertida, lúdica, né? Ia falar brincalhona, né? Lúdica. Uhum. Eu acho que isso você traz também uma ideia para os pais, né, que estão nessa agonia aí, né, Peterson, porque eles vieram desse momento estressante, né, tiveram que ficar enclausurados de repente, isolados, né, com essas crianças, para que eles possam respirar, buscar esse resgate interno de brincar, de fazer essa interação dentro da atividade pedagógica também, ser uma interação bacana, mais suave, sem cobrança. Se a criança conseguir fazer, ok, agora, nesse momento, se não, pode ser depois. É mais ou menos isso que você está querendo passar essa ideia, né? De, não sei. Isso. Uhum. É isso. É de você poder entender junto que os pais, né? Peraí, Pronto. é como se Voltou. fosse assim, o menos é mais, né? Isso. Uhum. O menos é mais. Isso, O nessa menos questão. é mais. Porque Uhum. o que a criança quer é contato, Marli. Sim, A criança quer presença. sim, A ok. criança quer um olhar, ela quer um contato, ela quer o Aham, corpo, ela quer se mover. aham, aham. Ela Eu acho quer um que contato compartilhado, gente. sim. Na teoria do trauma, a gente coloca isso como criar uma segurança, né? Criar um holding, né? O lugar seguro, ele causa uma sensação de bem-estar, né? Um Sim. lugar. Então, de repente, quando a mãe trabalha, faz isso com a criança, ou a família, ou quem cuida da criança, ou enfim, traz esse lugar
de conexão segura, de eu estou aqui com você, você sente segurança que você está aí de verdade, né? Fazendo essa relação comigo, esse lugar de segurança traz contorno, né? E traz uma sensação mais de bem-estar e até um lugar para a criança expor o que ela está sentindo, até mesmo dentro desse isolamento, né? Isso. Porque Isso, exatamente isso. Porque se a gente... O ser humano está com medo, todo mundo está com medo, né? Nós entramos nesse medo. Então, a criança também está nesse medo, né? Sim, sim. Eu vejo pelas minhas sobrinhas, elas estão querendo gastar uma energia que não tem até, né? Porque estão lá. Então, você tem que criar um lugar para elas poderem fazer esse lugar de botar o medo de perder o pai, botar o medo de perder a mãe no meio desse lugar, dessa pandemia, de perder os avós, né? Porque ela é boba, ela está escutando, ela está vendo o adulto falar, ela tá interagindo com esse meio, né? Então ela está com medo, a medo da morte iminente também é na criança, né? Sim, com certeza. E aí você tem 1000 recursos que você pode trabalhar isso. Você pode trabalhar pedindo para a criança desenhar, você desenhar junto com a criança, né? Tem sabe aqueles brinquedos de fantoche, né? Que você tem de monstrinho, né? Trazer o monstrinho como coronavírus, né? Que é um monstrinho que é invisível, que a gente não consegue ver, mas que quando a gente fica dodói, é um monstrinho que entra dentro da gente, que pode fazer com que a gente fique dodói, entendeu? E aí o corpo todo, é um trabalho, por exemplo, que a gente faz muito na psicologia hospitalar. Por exemplo, quando a gente quer explicar para uma criança por que ela está hospitalizada, por que ela está doente, a gente traz toda a historinha, né, do vírus, ou então, por exemplo, se a criança está doente de câncer, né, de como é que esse câncer é uma célula do corpo, tá certo? Nosso corpo é formado por vários pedacinhos, e às vezes esses pedacinhos ficam mal formados, e como eles ficam mal formados, eles acabam comendo outros pedacinhos, e aí a gente e aí a gente explica a importância do tratamento, dos anticorpos. A gente vai contando uma história para a criança, dependendo do nível de desenvolvimento dela. Então, as crianças elas estão lidando o tempo inteiro com essa questão dos medos. Se a gente for pegar os contos de fadas, é o tempo inteiro uma elaboração que a criança tem de vários medos dentro dos vilões, por exemplo. Né? Então, você poder empatizar com esse medo rapidinho, Marli. Você poder empatizar com esse medo da criança é muito importante, que essa é uma falha, muitas vezes, na interação adulto-criança. Porque a criança se coloca, muitas vezes, com medo, né? Que para o adulto é uma bobagem, mas para a criança não é. Sim, né? Exatamente. E aí é difícil, muitas vezes, o adulto empatizar com esse medo e dizer, eu tenho medo também. Eu também já senti medo. Sim. E tudo bem para você sentir medo. E você ir sintonizando com esse aspecto emocional da criança. E aí, nesse sentido, brincar é um meio, é um recurso, é uma possibilidade para poder ajudar a criança a elaborar todo esse contexto. Sim. Eu tenho falando com as minhas sobrinhas pelo WhatsApp, e ela falava assim: tô com muita saudade de você, mas eu vou te ver assim que esse bichinho maluco, esse bichinho doido for embora. Mas logo, logo ele vai embora, pode ter certeza. Então, eu estava falando para ela mesma, né? E aí a gente vai dando corda para que ela possa trazer essa fantasia e esse medo para fora. A Carol coloca uma coisa aqui muito bacana, ó. A Carol tá enclausurada lá com um filho, né? Você conhece a Carol? Ela é sua Beijo, fã. Carol. Ela é sua fã de carteirinha e ela está aqui. Aqui na quarentena, varrer a casa, lavar louça, cozinhar, tarefas comuns do dia a dia viraram brincadeira. Ainda bem que estou com mais tempo, porque demora muito mais quando tem um ajudante. Um ajudante, né? Que eu achei que é legal. Então, de novo, é uma oportunidade de contato, de interação. Né? A gente está falando aqui do brincar, mas, por exemplo, você pode fazer várias coisas para a criança dentro da rotina do dia a dia dela. Por exemplo, as crianças
adoram, muitas delas, aprender a cozinhar, Uhum. a participar da cozinha, de alguma forma. Claro que ela não vai poder mexer com coisas que são perigosas, né? Do tipo acender o fogão, acender o forno, ligar né? Com fósforo, tá certo? Você tem que tomar, com faca, por exemplo, você tem que tomar um certo cuidado. Mas você pode, enquanto adulto, dependendo do nível de desenvolvimento da criança, ajudar essa criança a construir, junto com você, a comida que ela está comendo no almoço, no lanche. Então, é uma oportunidade de ajudar, por exemplo, a criança a ter noções de limpeza do próprio espaço, de organização do próprio espaço, Uhum. Sim. não é? E aí a gente. Então, Uhum. E o que eu tenho tem visto outras possibilidades. fantástico tudo isso que você está colocando, né? Que é a partir do movimento, né? De criar internamente. O pai cria um espaço interno para criar um espaço interno para essa criança, né? Que está do lado dele também poder participar, né? O Pérez, tem uma coisa que achei legal no, que você falou no começo, né? Que tem crianças que estão adorando a quarentena, né? Porque estão curtindo esse mundo interno bacana junto com os pais, Uhum. né? E como ele tem também esse, digamos assim, já tem esse mundo tecnológico, meio que um objeto transacional na vida dele, né? Então ele tem uma tranquilidade muitas vezes com isso, né? Então, o que eu vejo muito nos adolescentes ou nos jovens, né? Se pergunta, você está muito angustiado aqui? Tem uns que falam que sim, tem outros que falam não. Eu estou aproveitando para jogar videogame com meus amigos, porque entra online, joga com Deus no mundo. Eu estou aproveitando para fazer. Então, eles estão vivendo esse. Para mim é tranquilo estudar online, né? Então, assim. Tem pessoas que realmente, quando você falou no começo, eu achei muito interessante, porque tem pessoas que estão tranquilas com relação a isso, né? E tem Sim, outras que sim. estão sofrendo mais. Sim, sim. E aí entra como é que nós vamos viver isso de uma maneira mais tranquila? Tudo vai depender da forma como a família se organiza dentro do espaço, porque para muitos sistemas familiares, essa situação de quarentena é um finalmente se encontrar. Uhum. Sim. E aí o que é que significa finalmente as pessoas se encontrarem para esse sistema familiar? Para Uhum. alguns é uma oportunidade maravilhosa de contato. Uma Uhum. oportunidade de passar tempo com as crianças, estar junto com elas, acompanhar o desenvolvimento delas, fazer atividades com elas e fortalecer o vínculo. Mas para algumas famílias, essa possibilidade de contato é muito difícil, pelos Uhum. conflitos, pelas dificuldades. Vai depender do lugar que essa criança ocupa nessa família. Vai depender, inclusive, também da própria questão financeira, porque muitas vezes algumas famílias, devido à questão econômica decorrente da quarentena, vão elevar o nível de estresse Uhum. e aí isso impede, né, emocionalmente de entrar em contato com a criança mais uma vez, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, porque muitas vezes a gente tem uma tendência muito forte a julgar os pais. Eu trabalho muito isso nos meus cursos. Como muitas vezes a gente tem uma tendência a julgar os pais, a condenar os pais, quando na verdade a gente precisa ter uma atitude de acolhimento, muitas vezes, desses pais. Do estresse, das dificuldades. Porque essa falta de sintonia com a criança é decorrente também de todo um contexto muito maior. Sim. Não é só porque eu estou transferindo para o meu filho os traumas que eu vivi quando eu era criança. Certo, isso acontece, é fácil, precisa ser trabalhado. No entanto, existe uma série de outros fatores que a gente precisa entender dentro dessa família e dentro desses pais para tentar entender como é que a gente pode criar condições, como é que a gente pode criar recursos para que esses pais estejam disponíveis emocionalmente para essas crianças. Uhum. Para não Que ficar não são reproduzindo sistemas, né? Exato. Que Né? não é só, como é que eu posso dizer, algo interno, né? A gente quanto psicoterapeuta fica muito preocupado na questão interna, dos traumas desses pais, da indisponibilidade emocional,
da indisponibilidade financeira, né? Desculpe, da indisponibilidade afetiva, do contato, mas a gente precisa entender que existem questões que são de ordem objetiva também. Que são questões econômicas, que são questões sociais, que são questões culturais, que são questões religiosas. Existem uma série de fatores que interferem nesse contato com a criança e que nós temos que acolher. Muito bom, Nós temos que acolher. Muito bom. Aqui, não sei se você chegou a receber um videozinho na internet de um terapeuta que vai ser entrevistado e que a casa cai, né? E ele não consegue. Então, eu até mandei esse videozinho para muitas clientes minhas para dizer: você está nesse barco e nós estamos juntas, né? Isso é real, né? Tem pessoas que vão estar lá super bem, tá? E muitos pais estão sim estressados, cansados e etc. Isso é real, é uma dado de realidade. Vamos falar sobre isso, né? E eu acho que isso é legal. E fazer esse acolhimento da dor dos pais, do sofrimento que está causando tudo isso para todo mundo, né? Para que ele depois possa ficar mais tranquilo e acolher a família toda que está lá dentro, né? Exato, porque nós, enquanto psicoterapeutas, nós somos construtores de recurso. A gente não está lá para julgar os pais. A gente não está lá para dizer você está criando errado o seu filho, porque se você faz uma atitude dessa, o pai e a mãe saem fora do processo. Sim. O pai e a mãe cortam você e ainda sai falando que você é um péssimo terapeuta, porque os pais vão dizer: quem convive com essa criança todo dia sou eu. Eu que sei o que é que eu passo. Sim. É claro que o sofrimento da criança é um sofrimento que é um porta-voz de toda uma dinâmica familiar que está adoecida, que está passando por um sofrimento, por uma dificuldade. No entanto, não cabe a nós, que estamos trabalhando no sentido de dar recursos para esses pais, ficar julgando o que esses pais estão passando. Porque só eles sabem quais são as diferentes questões que estão acontecendo que estão deixando eles indisponíveis. Por isso que eu estou dizendo, né, no começo da nossa conversa, a gente tem uma tendência a ficar, porque a criança vai ficar muito patologizada, o que será da próxima geração, tendo em vista que os pais estão cada vez mais indisponíveis, que nós estamos jogando muitos celulares para as crianças, isso é fato. No entanto, qual é a estrutura que a comunidade, que a sociedade está dando para esses pais poderem viver com mais qualidade de vida dentro dessa família? Ok. Essa é uma questão, Marli. Sim, muito importante. Porque, na verdade, a autorregulação tem que ser de uma forma sistêmica, né? Tem que ser no meio cultural, social, político, econômico, familiar, etc. Né? Para que então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, né, na questão, de novo, da tecnologia, realmente, a questão não é, como tudo na vida, Marli, o problema não é a tecnologia em si. O problema é você só se utilizar disso frequentemente e intensamente, deixando a criança sem contato, deixando a criança sem possibilidade de trocando o apego que deveria ser um apego humano por um apego com a máquina. Ok. Isso é que é o grande problema. Sim. Isso é que a gente precisa questionar, ajudar os pais a tentar entender e olhar para isso. Ok. Né? E aí, dentro disso, como é que eles podem criar espaços e tempo para que essa seja apenas uma das possibilidades de apresentar um objeto para a criança. Por que não pode ser apresentado outros objetos, com outras possibilidades de interação? Então, essa é a grande questão que eu estou problematizando aqui com você, inclusive pensando na questão da quarentena e do que a gente está vivendo hoje. Sim, né? Que é, de alguma forma, as famílias também estarem pensando nisso, refletindo isso e buscando essa autorregulação mesmo, né? Essa autorregulação, Exato. né?
Eu até disse na minha live, né, quando eu falo de autorregulação, né, eu disse na minha live que eu falei da psicossomática, Sim, que, na eu vi. verdade, Muito bom. a autorregulação é uma corregulação. Uhum. Eu me autorregulo a partir do momento em que eu estou com o outro. O outro, e isso com criança e adolescente, com crianças principalmente, né? Então, Daniel Siegel vai ajudar a gente a entender claramente isso. Isso é fundamental, é muito importante. A criança tem um sistema nervoso em desenvolvimento, ainda em conexão. A criança ela não tem a capacidade completa de se autorregular nas emoções. Uhum. Porque o cérebro dela ainda está se formando em termos de ligação. Ela não tem total controle do processo emocional dela. Quem deveria ter controle é o adulto. Então, quando a criança faz birra, quando a criança chora, quando a criança exibe algum comportamento de aparente desorganização, o que está acontecendo é um cérebro que está em desenvolvimento, ainda muito imaturo, precisando de um adulto que ajude a criança a regular, que empatize com a criança. Por isso que eu estou falando na corregulação. Né? Daniel Siegel vai falar isso lindamente nos livros dele. De que nós, enquanto adultos, nós deveríamos, né? em princípio, como nós já temos, né, a capacidade cerebral minimamente organizada, é o que se espera, tá certo? Minimamente organizada, né? O que acontece muitas vezes? O adulto, mediante a criança, que está com o cérebro ainda em desenvolvimento, se desorganiza tanto quanto a criança. Uhum. Sim. Quando, na verdade, né, uma das coisas assim que muitas terapeutas me perguntam nos meus cursos, né? Sim, quando a criança fazer birra dentro da sala, quando a criança gritar, quando a criança chorar muito alto, quando se a criança querer bater em mim, aí eu digo, nenhuma criança tem a força de machucar efetivamente um adulto. Uhum. Nós, enquanto adultos, podemos dar essa contenção para a criança, gente. Sem precisar violentar, sem precisar bater, sem precisar invadir. Porque quando Né? se faz isso, ele reproduz isso, né? Exato. Por que um adulto se perde nisso? Porque ele sofreu também essa educação repressora. Essa educação de que quando eu me desorganizei, eu tive um adulto que me bateu. E aí muitos pais dizem assim, eu apanhei, eu levei cinturão, eu levei chinelada, não aconteceu nada comigo, eu fiquei uma pessoa ótima. Então, esses psicólogos aí, eles ficam dizendo que as crianças não podem levar chinelada, que não podem levar palmada, quando na verdade a gente está mimando as crianças. Não é nada disso. A gente está falando aqui de uma reflexão na perspectiva de que a criança é vulnerável. Sim. O adulto não é. Ou pelo menos não deveria ser. A criança é vulnerável. Quando você bate na criança, quando você invade uma criança, você está exercendo um jogo de poder e de força. Okay. Você está reproduzindo a violência. Sim. Quando, na verdade, o que você deveria fazer era tentar respirar. Aí você poder entender que esse choro e essa desorganização da criança está te desorganizando também. E você poder se aproximar dessa criança que está desorganizada na frustração dela. Não dizendo, ai, que lindo que você está fazendo. Não, mas de você poder tentar entender. Né? Por exemplo, quando é para dizer não, você sustentar o seu não. Né? Quando você quiser, e aí poder dizer, olha, eu entendo que é frustrante para você. Eu entendo que isso é frustrante para você. Eu entendo que isso vai te deixar com muita raiva. E você vai poder ficar com a sua raiva aqui. Porque o que acontece muitas vezes é que o adulto se sente destruído pela raiva da criança. E não sabe lidar com isso também. Exato. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender que o cérebro adulto, ele, em princípio, deveria ter mais recursos para
ajudar a criança que está tendo um problema de se autorregular, porque o próprio cérebro dela não dá condições para ela se autorregular sozinha, isso é importante falar. Então, o adulto é quem oferece a relação de corregulação. Aí, a criança internaliza, num apego seguro, a possibilidade, sim, aí sim, de se autorregular. Muito legal, Peterson. Muito bacana. Muito bacana. Eu acho que isso resume muito o que a gente falou aqui de uma certa forma, né? Falamos bastante coisa e essa fala sua final, eu acho que resume tudo isso. Muito, muito bem colocado, né? Porque uma coisa que eu escutava muito da professora Odila, que você já entrevistou e foi uma entrevista linda, ela dizia assim, por isso que é importante os pais fazerem terapia. Quanto mais os pais se terapeutizarem, mais buscar essa ajuda, mais crianças saudáveis, digamos assim, a gente pode ter no mundo. Dentro de um contexto, claro, dos nossos cursos, né, tal. Claro que tem pessoas que não têm essa possibilidade, que vão ter que buscar outros recursos aí, né? Mas eu achei que essa fala da Odila ficava sempre comigo, assim, né? Ficava sempre importante. E na verdade a gente pode oferecer muitas coisas para os pais, que não necessariamente precisa ser necessariamente uma terapia, claro. A gente pode oferecer grupos, a gente pode oferecer espaços de acolhimento nas escolas, tá certo? A gente pode oferecer, uma das meninas aqui que está aqui comentando que trabalha com grupos de pais, né? Então, existem muitas possibilidades de dar suporte para esses pais, porque, na verdade, muitas vezes a atenção que esses pais têm ela é decorrente também desse isolamento que acontece nessa família e da dificuldade de ter outros personagens que ajudem esses pais a lidar com as crianças. Porque quanto mais isolados os pais são, quanto mais frágeis eles também ficam. Então, quanto mais rede de suporte esses pais têm, melhor para eles. Eles vão se sentir mais tranquilos, menos estressados, sabendo que eles têm como pelo menos dividir, conversar, trocar, né? Ter um apoio ali. Porque criar uma criança, gente, não é fácil. Sim. Não Mas é fácil. aproveitando um pouquinho, né? Tem toda essa busca que os pais podem pegar, ou esses outros recursos que você falou, mas nós também temos, acho que você tem aí, acho que os outros institutos têm aí, que é a clínica social, né? Sim. Os pais podem saber, aqui tem a clínica social Ligare, em Americana tem o Núcleo Harmonia, o IABS que tem a clínica social, eu acho que Libertas tem clínica social, né? Eu acho que, então, de repente, os pais também podem procurar hoje, né, por terapia ou por ajuda de grupos e etc., como uma forma de se buscar mais equilíbrio, ou enfim, né? Não sei o que você pensa sobre isso, só quis divulgar, porque Sim, claro. os institutos de análise energética estão oferecendo bastante esse apoio social, né? Legal. E lá como essa, né? Quer dizer, quando a gente dissemina informação, uma informação bem cuidada, uma informação que seja acessível para as pessoas entenderem, e pelo menos ajudar a pensar, né? Isso já ajuda muito. Isso já deixa esses pais num espaço confortável, sem ditar muitas regras, que eu acho que isso também é muito importante, porque a gente tem uma sobrecarga de pais na internet, está cheio. Faça isso com a criança, faça aquilo com a criança, faça isso com a criança, pega esse brinquedo, elabora estratégias, faça isso, faça isso. Na verdade, os pais, o recado que eu dou, né, no fundo, o que importa é o vínculo. O que importa é a relação, é o cuidado, é a disponibilidade interna de se sintonizar com a criança. O brinquedo é só um meio. Sim. O brinquedo é um intermédio. Sim. Né? Então, se a gente fosse resumir toda a nossa fala nisso, de você enfatizando para os pais a importância do vínculo e o que é que acontece na minha história, na minha dinâmica familiar,
que impede que esse vínculo, né, se constitua da melhor forma possível. Ótimo. Essa é a grande reflexão. Sim, essa é a sua mensagem, digamos assim também, né? Essa é a minha mensagem. Sim, essa é a Ok. minha mensagem. Ô, Ferison, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né? Sim, sim, Muitas sim. pessoas fizeram muitas perguntas, foi muito boa a live, teve um monte de pessoas que participaram, principalmente na nossa primeira. Eu peço desculpas aí para todo mundo, porque a gente programou certinho, mas acontece, né? As internets aí às vezes É, causam esses problemas, né? é, Mas a gente brincou um pouquinho com isso, né, Ferison? é. Vamos É brincar uma com isso. metáfora. E Mas eu eu acho queria que isso é uma apresentar. metáfora interessante. Sim, ó, a Porque, né, é uma sociedade. metáfora interessante, porque só, né, a última coisa para falar, né? É uma metáfora interessante, porque, veja, muitas vezes a gente tem dificuldade no contato, falta sintonia. Sim, verdade. Falta sintonia, quebrou, né? Ai, E senhor. aí, o que é importante, e aí isso é muito bonito, que foi exatamente o que aconteceu com a gente, né, Marli? E Sim, aconteceu com todo mundo que está aqui. Quer dizer, quando a sim. gente tem um campo amoroso, um campo afetivo, um campo em que as pessoas elas se ajustam, né? Então, por exemplo, a gente tentou no Instagram do Ligar, e não deu certo. Aí o pessoal migrou para o meu Instagram, aí deu certo, né? Então, quer Ok. dizer, é isso. É Vínculo é isso. isso, gente. Uhum. Então, isso tem a ver com o meu vínculo também que eu tenho com você, Sim, né? Do nosso carinho mútuo, do nosso respeito. Né? Então, sim. quando a gente está aqui, a gente. Peraí, não deu certo, mas vamos tentar reparar Tentar. isso que vai dar. Uma hora vai dar. Né? Vamos Então, desistir. Vamos buscar esse isso. encontro. E isso também nos ajuda a respirar, porque muitas vezes os pais se culpam muito de que, ai meu Deus, será que eu estou fazendo tudo errado com meu filho? Será que eu vou oferecer realmente esse contato? O problema não é esse. O problema, a gente erra, a gente falha muitas vezes, mas a questão não é a se apegar na falha. A gente É. precisa entender que toda falha tem uma possibilidade de reparar. Sim, ótimo. A gente usou a criatividade total do sistema límbico hoje, né? Isso, A parte. Muito legal, Pérez. Foi muito isso. incrível, né? Você fala muito bem. Eu sou sua fã, né? Eu estou assistindo suas lives, você sabe disso, né? Já te trouxe aqui em Prudente, né, para dar o curso. E é isso, quem sabe para 2021, porque esse 2020 a gente não sabe ainda como é que vai ser, né? Mas para 2021 a gente consegue fazer essa formação aqui também de criança, né? De criança e adolescente, que você tem aí esse curso já montado e já dá em alguns lugares que a gente vê por aí, para quem te segue, né? A gente sabe que você já está montando esse curso. Quem sabe a gente consegue trazer para Presidente Prudente, né? Então, eu agradeço imensamente porque você aceitou de imediato quando eu fiz o convite. Muito obrigada Obrigado a mesmo, você. né? Eu gosto muito, quando você veio dar o curso foi fantástico aqui, eu te ouvi, eu falava, nossa, que bacana, né? Essa forma de interagir com a parte teórica e prática, isso é muito bacana. Então, eu espero que a gente possa ter outras oportunidades de conversa, né? E que você possa ter outras oportunidades de vir aqui conosco, que eu tenho certeza. Porque aí o pessoal já te conhece, com certeza você já está, né, já tá mais conhecido aqui no Ligare e vai ficando mais fácil. Eu quero apresentar de novo o teu livro, né? Ó, o Tá. Peterson, né? Tem o livro Obrigado. dele lá, quero apresentar de novo o livro dele, né, do trauma encarnado à biopatia, a clínica bioenergética do sofrimento orgânico, né? Que eu acho que vale a Isso. pena. É o doutorado do Peterson, né, Peterson? É. Então, eu acho que isso vale a pena mostrar, né? E aí você já falou aqui algumas pessoas que trabalham com criança também, que você citou. E eu queria, Peterson, né? Tem duas, você falou que tem poucas bibliografias, né? De crianças, né? Então, e eu queria só colocar duas da bioenergética, que eu acho que vale a pena, que é esse aqui do José Henrique Volpe, da Sandra Volpe, né? Que é Crescer é uma Crescer é Aventura. uma aventura.
Isso, né? Que é que dá para comprar lá. E eu queria falar também de uma pessoa muito querida, que é da bioenergética lá do Ligare Americana, que é a Andréa Teixeira Mateus, que ela fala para adolescente, né? Fala sério, né? Aqui, né? Que é perguntas e respostas para adolescentes, né? Perguntas Muito e legal. respostas sobre adolescência e saúde, que foi uma aluna da análise bioenergética, que eu acho que vale a Muito pena legal. enfatizar, né? Muito Porque legal. são pessoas que estão aí no nosso meio, estão dentro da comunidade da bioenergética, que é uma comunidade que só vem crescendo, graças a Deus, né, dentro do Brasil, enfim. E nós estamos aqui fazendo a nossa parte, né? Sim. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a você. Um beijo, um abraço muito Obrigado, carinhoso. gente. Todo mundo que assistiu. Muito obrigado Obrigada. pelo carinho. Tá aqui rolando várias mensagens assim, de carinho pra gente, né, Marli? Obrigado, pessoal. Obrigada. Ó, o pessoal está falando muito bem de você, que você é ótimo, e etc, etc, né? E agradecendo muito, né? A Silvia é meio suspeita, falou que eu sou ótima dialogadora, mas ela é suspeita, né? Mas tá bom, vamos lá. Mas é isso aí. Grande Eu acho que o beijo. importante é a gente estar divulgando, assim como você está Isso. divulgando a análise bioenergética, a gente divulgar o trabalho nesse sentido. Acho que isso é muito importante para nós, tá bom? Né, Grande Pé? beijo para todo mundo, ó. Uma boa noite, fica com Deus. Muito obrigada. Até. Tchau, pessoal. Tchau.